Mais uma vez, paz seja convosco. Estamos na nossa escola bíblica dominical, meditando dentro do catecismo de Westminster. Nós vamos passar agora para a pergunta número 34, que trata sobre o que é a adoção dos filhos de Deus. A resposta é: a adoção é um ato de livre graça de Deus, pelo qual, após a justificação, que nós meditamos na semana passada, somos recebidos dentro do grupo dos filhos de Deus. Então é um ato da livre e espontânea vontade do Senhor, e após nós sermos declarados justos por Deus, através do sacrifício de Cristo, nós somos declarados filhos de Deus. Efésios capítulo 1, verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A adoção, ela vem da expressão espontânea de Deus, como um ato gracioso dele, algo que ele fez antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Todos os eleitos se tornam filhos de Deus por adoção imediatamente no ato da justificação. A partir do momento em que você é declarado como justo diante de Deus, você se torna filho de Deus. A adoção é feita em e por intermédio de Cristo. Não há outra forma de chegar ao Pai. Muitas pessoas buscam muitas formas de nós chegarmos a Deus, através de sacrifícios, através de uma série de artifícios, mas a palavra de Deus diz que a única forma de irmos a Deus é através de Jesus Cristo. Não é automática a adoção de filhos gerados por cristãos ou por criação em lares cristãos. Somente Deus conhece seus filhos. Então, apesar da Júlia e o Pedro, a Luísa, eles estarem debaixo da nossa cobertura espiritual como pais cristãos, eles vão ter que decidir por eles mesmos em algum momento da vida deles, e não é algo como no cartório que passa de pai para filho, é algo que é individual. João capítulo 1, verso 12, o Alice. 1:12. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E a gente tem que sempre lembrar, nunca esquecer, que todos quantos o receberam são as pessoas que foram escolhidas por Deus. Não há possibilidade de nós escolhermos a Deus se Deus não nos escolher. E aí ele fala também a todos aqueles que creem no seu nome, e esse ato de crer, esse ato de fé, ele vem após a justificação. Os eleitos, adotados, eu e você, adquirem direitos e obrigações inalienáveis perante Deus. Então, a partir do momento em que o Senhor ele me declara como filho, eu passo a ter obrigações e passo a ter direitos. Não são coisas que eu posso passar para o outro. Então eu não posso simplesmente fazer com algum ato bom na minha vida para poder tentar fazer com que você fique livre de algum tipo de punição. Cada pessoa vai ser responsável pelos seus atos diante de Deus. A justificação traz uma consumação imediata do nosso relacionamento com Deus. Então, não há estágios, mas naquele momento nós temos um relacionamento pleno com o Senhor. A partir do momento em que nós somos justificados e nós somos adotados por Deus, nós temos a possibilidade de nos relacionarmos com o Senhor a qualquer momento em nome de Cristo. Por isso que as nossas orações, elas são sempre a Deus, em nome de Jesus Cristo. Através do nome de Jesus Cristo, nós podemos ir a Deus. Não há outro caminho que não seja o nome de Jesus Cristo, porque assim Deus o declara. No ato da justificação, o cristão recebe a fé, o arrependimento, que é a necessidade de mudança de vida. Então, a primeira coisa que nós recebemos junto da fé é o arrependimento, é o constrangimento diante daquilo que a gente fazia, e nós tomamos a consciência de que aquilo não deve ser mais feito. Nós nos arrependemos, mudamos o comportamento.
Tá? Então, além desse arrependimento, que é a necessidade de mudança de vida, é nesse mesmo ato, adotado por Deus como filho, recebendo o espírito de adoção, pela qual nós começamos a tratar Deus como Pai verdadeiramente. Então ele não é mais um Deus distante, ele não é mais um Deus inalcançável, mas é um Deus que está ao nosso acesso através de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, verso 15. 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoração. Não. Espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Pai. Abba. Pai. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Então nós não aceitamos Cristo, não aceitamos viver sob o cuidado de Cristo para nós sermos escravos de alguma coisa. Pelo contrário, a partir daí nós não vamos viver mais atemorizados, mais com medo. E as pessoas muitas vezes, inclusive dentro da igreja, mesmo sendo cristãos, elas têm medo do que vão fazer, do que não vão fazer. E aí ele vai falando que quando nós recebemos esse espírito de adoção, nós passamos a chamar Deus de Abba Pai. Abba Pai é uma expressão hebraica que quer dizer paizinho querido. É uma coisa que você fala de intimidade, é como você poder sentir o cheiro do pescoço dele, do perfume, se fosse o caso. Você está perto, é uma coisa de proximidade e não uma coisa de longe. Algo que era o contexto do Antigo Testamento, era um Deus que se existia, em que as pessoas não podiam se chegar a ele. Se não houvesse a figura do sacerdote, se não houvesse a figura do sacrifício, as pessoas que se chegassem a Deus sem serem convidadas, se eles chegassem a Deus fora do contexto que era programado, a pessoa morria. Nós temos aí os filhos de Abraão, Eliú e Abiú, em que eles decidem adorar a Deus do jeito deles e eles morrem ali. Independente do que eles estavam pensando em fazer ou não, Deus não tinha autorizado eles fazerem aquela coisa. Então era um contexto sério. Com a condição de nós termos sido justificados e adotados, nós podemos entrar na presença de Deus no nome de Jesus. Esse negócio que você falou aí. Esse negócio, qual negócio? Na presença de Deus, você fulminando. Me lembrou quando alguém entrou na presença do rei. Esther. O rei Assuero. Ele copiou o modelo de Deus para fazer isso? Tipo, eu sou importante demais e você não se atreva. Eu não sei te dizer se é atrelado, em especial porque o rei Assuero, ele não é um rei que vem da linhagem de Deus. Ele era um rei pagão. Quem era, entre aspas, santa era Esther. E ela que vem santificando aquela condição. Então, quando ela é levada a rainha, depois que a rainha Vasti cai, a rainha Esther sobe e ela é usada para limpar ali o contexto da possibilidade de matar o povo judeu. Então, aquele rei não era um rei cristão, não era um rei que era orientado por Deus, e era muito mais talvez um costume, não sei te dizer, um costume que já vinha de tempos passados em que ele se apropria, tá? Não sei te dizer não. Da adoção. A justificação torna o relacionamento com Deus desejável, essa é a primeira coisa. As pessoas que não são cristãs, diante da possibilidade de adorar a Deus, elas têm repúdio. As pessoas elas não têm desejo, não têm vontade. Por quê? A figura de Deus é uma figura que constrange, é uma figura que traz a nós o nosso pior, porque nós podemos ver na figura de Deus um ser santo, e quando nós olhamos para nós nos incomodamos dentro da condição que nós somos. Então as pessoas elas não desejam a Deus. Por isso que a grande maioria das pessoas se encontram numa igreja, num casamento, num batismo, talvez num funeral, mas as pessoas elas não têm a frequência, elas preferem 1000 outros lugares do que estar na presença de Deus. Está aí a nossa igreja vazia. Em vez, se fosse um lugar realmente desejável, a pessoa ela iria abrir mão de outras coisas para estar aqui. Alguns têm problemas aqui, problemas lá, mas a grande maioria não vem porque não quer ou porque não vê como tão importante assim. Então essa figura... Tá? A gente tem que entender que há situações, ponto.
tá? Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas prioridades. Mas se nós tivéssemos a figura de Deus como alguém realmente necessário e desejável, nós não abriríamos mão disso, tá? Então a justificação torna o relacionamento com Deus desejável. E a fé em Cristo e o arrependimento para a vida possíveis. Então, se você não tem um relacionamento com Deus, a fé em Cristo é algo impossível. O arrependimento é algo impossível. Porque senão o Espírito Santo não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós vamos continuar vivendo dentro do mesmo contexto que a gente vive sempre. Porque nós não somos confrontados com nada. Pois apesar... Isso é feito por meio de uma mudança efetuada de forma unilateral em que Deus muda pelo Espírito a natureza humana. Então você tem um comportamento e Deus ele simplesmente muda. Ele transforma, tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração que é sensível às coisas do Senhor. Por isso que antes de você conhecer a Deus, muitas vezes você lê a Bíblia e você não entende nada. Quantas pessoas eu encontro que falam assim, eu leio e não entendo nada. Conforme a pessoa vai lendo, a pessoa ela vai se dedicando, ela vai conhecendo a Deus, aqueles conhecimentos eles começam a ser mais claros para ela. Mas nós temos que entender que isso é uma ação de Deus e não do homem. Apesar da humanidade ter caído completamente na queda, o homem conserva em si a imagem de Deus, o que permite a adoção dos eleitos. Então, apesar de Adão e Eva terem pecado lá no passado, e essa maldição, ela vem passando de geração em geração, de homem e mulher para homem e mulher. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que acontece é que você começa a entender que você também continua tendo a imagem de Deus. Ela é uma imagem distorcida? Sim. É uma imagem cheia de defeitos? Sim. Mas ainda conservamos a imagem de Deus, ou dentro do grego, acho que é grego, imago Dei, entendeu? Que é a imagem de Deus em nós. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Por isso que dentro da biologia se diz, o homem, o ser humano é um animal racional. Nós não somos animais. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Falar que nós somos animais é a mesma coisa dizer que Deus ele é animal. E ele não é animal. Ele é um ser transcendente. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Você já leu, Menise? 2 Pedro 1, 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pelas quais nos têm sido doadas, é tudo pela graça, doadas as suas preciosas e grandes promessas. Então ele dá para nós aquelas promessas que nós não merecemos, para que por elas nós possamos nos tornar coparticipantes da natureza divina, ou seja, filhos, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, as paixões que não são apresentadas pelo mundo, nós temos a condição de dizer, não vou seguir por esse caminho não é um caminho abençoado para mim. Fale, querido. Falou bem no início de obrigações e direitos, então, como um versículo como esse poderia ser direito, e as obrigações são as ordenanças que Deus manda na Bíblia? Sim, pode ser. Adoção dos filhos de Israel. Nós temos que entender que na antiguidade, na época do Antigo Testamento, não existia o conceito de adoção. Então eu não olhava uma criança andando na rua e falava assim, eu vou adotar ela para mim. Se a mulher ela não tinha filhos, se ela era estéril, o que acontecia era que eles tinham escravos, que eram, por exemplo, a mulher, ela tinha algumas mulheres que a auxiliavam dentro dos seus afazeres básicos. Então o que acontecia é, a mulher ela entregava a serva dela, para que o marido dela coabitasse com ela, e aquela mulher, quando gerasse uma criança, aquela criança não era da escrava, e sim passava a ser dela. Isso era um princípio que havia naquela época, era uma coisa muito antiga, anterior inclusive à lei de Moisés, em que as pessoas elas tinham essa prática. Quando a gente vê, por exemplo, a figura de Abraão, que é muito antes de Moisés, ele já tinha esse procedimento. Como Sara era estéril, ela entregou os filhos, a serva dela, para poder gerar, e aí gerou Ismael.
Tá? Então isso é uma coisa muito antiga. Da mesma forma se procede a adoção no pacto da graça. Os filhos que são gerados pelos seus pais na carne, quando justificados por Deus, passam a ser filhos de Deus. Então eu, apesar de ter sido gerado na carne pela minha mãe, ser sido gerado na carne pelo meu pai, eu passo a ser o quê? Adotado. Então é como se o ventre da minha mãe tivesse sido emprestado para Deus, para que pudesse me gerar. E aí a partir daí eu sou declarado filho de Deus. É uma coisa interessante esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio, entendeu? Não há condição de você ter a adoção se não for a partir de pessoas que são realmente já da família. Essa adoção somente se torna possível pela vida perfeita de obediência e pela morte de Jesus Cristo. Então, essa condição da adoção, ela é permitida apenas, única e exclusivamente por causa da morte de Cristo, em que Ele leva os nossos pecados e a partir daí nós podemos sim ter vida e vida em abundância na presença dEle. João 17, 23. Dezessete. 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E eu neles, não é eu, mas é Cristo em mim. Eu, Cristo falando, eu neles, eu no Paulo, eu na Rosângela, eu na Luísa, eu neles, e tu em mim, tu, Pai, em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, que nós possamos entender o conceito de um corpo de Cristo. Nós não vivemos diante de uma condição hierárquica, que nós temos pessoas que mandam mais e pessoas que mandam menos. Nós temos a condição, eu vou falar um pouco à noite sobre isso, tá? Essa condição de que nós, Cristo em nós, Deus Pai em Cristo, a fim de que nós sejamos aperfeiçoados num só corpo, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então ele fecha o ciclo dizendo que esta união de Cristo, de Deus com Cristo e Cristo conosco, vai mostrar para o mundo que Ele é aquele que é o enviado, e como Ele foi enviado, também eu e você. Então quando nós proclamarmos, quando nós declararmos palavras diante do Senhor ou diante das pessoas, nós vamos ser reconhecidos como pessoas que servem a Deus e não pessoas que servem ao mundo. Porque ele vai perceber, as pessoas vão perceber a condição de Cristo em nós através das nossas palavras e das nossas ações. Espera aí que eu perdi. João 17, 23. A graça e a adoção. Então nós vimos a condição da adoção dos filhos de Israel, que no primeiro momento apenas o povo hebreu ele é declarado filho, e aí depois ele passa para a época da graça. No Antigo Testamento, o povo adotado por Deus eram os hebreus, não havia outro povo. Amorreus, filisteus, quem quer que seja. Eles simplesmente havia uma seleção étnica, em que brasileiros, portugueses, alemães, italianos, havia um povo que era o povo de Deus. Qualquer outro povo não era, era por exclusão. No Antigo Testamento, o povo adotado por Deus eram os hebreus. Dessa forma, todos os outros povos estavam excluídos. Mesmo assim, os hebreus eleitos já faziam parte do pacto da graça, que era tão representado pelo pacto de Abraão com Deus e do pacto de Moisés com Deus. Apesar de eles não conhecerem a Cristo, apesar de eles não ouvirem os evangelhos que vão aparecer 2, 3 mil anos depois, eles, por causa do pacto que foi feito com Moisés e o pacto que foi feito com Abraão, eles foram adotados na família de Deus, entendendo que essa adoção não era somente pelo contexto étnico, em que ele falava, se ele quisesse, ele podia fazer dessas pedras pessoas que adorassem a Deus. Então, você ser um judeu ou ser um hebreu, apesar de você ter essa premissa da salvação, se você não tivesse uma vida segundo os padrões de Deus, você também não era filho de Deus. Esses pactos foram feitos exclusivamente com Abraão e seus descendentes. Êxodo capítulo 4.
Êxodo capítulo 4, versos 22 e 23. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ele meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, teu primogênito. Está estranho esse texto, olha de novo. Lê de novo? Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, tá? Essa condição primariamente de que o povo de Israel era o povo primogênito dele. Então, sempre tem essa condição do primogênito. Então, Cristo é o primogênito dos filhos de Deus. E nós somos os irmãos que vamos seguir na sequência. Também, na época de Israel, esse povo de Israel, ele, o povo hebreu anteriormente, depois vira o povo judeu, ele é o primogênito. E aí ele vem falando, em nome de Deus, deixa ir o meu filho. Que filho? O Israel. Tá? Para que me sirva, pois se recusardes deixá-lo, eis que eu matarei teu filho primogênito. É coisa meio dura. Ele fala, se você não deixar que o meu filho, o povo de Israel, adore a Deus, eu vou matar o seu. Entendeu? E ele vem avisando essa condição bem antes dele falar com o faraó. Já havia o alerta em relação a isso. Após a vinda de Cristo, todas as raças se unem em torno dele, formando um só corpo na predestinação e na eleição dos seus filhos. Então, no momento do Antigo Testamento, era só o povo de Israel. A partir da morte e ressurreição de Cristo, isso é expandido para as outras pessoas. A distinção não é mais apenas étnica, não é apenas uma região, não é apenas um povo, mas ela é definida, como sempre foi, pela vontade divina de Deus, na predestinação e na eleição de filhos. Então, a partir do Novo Testamento, a partir da morte e ressurreição de Cristo, não há mais o contexto de você ter que ser judeu para você ser salvo. Naquela época, sim. A adoção não está restrita ao Novo Testamento, como nós já falamos. As pessoas que faziam parte do pacto abraâmico, de Abraão, e o pacto mosaico, cortou a cabelo também? E o pacto mosaico, eles também faziam parte desse grupo, tá? Então a adoção não está restrita ao Novo Testamento. Todas as pessoas que foram salvas em todos os tempos da humanidade, elas foram adotadas por Deus em Cristo. Então o critério, depois da morte e ressurreição de Cristo, é eu dizer sim a Ele e viver uma vida conforme a vontade dEle. Para você pensar no Antigo Testamento, eram pessoas que viviam segundo os princípios dele, mas que estavam debaixo do pacto de Abraão e debaixo do pacto de Moisés. Essa decisão divina, que tem origem na vontade soberana de Deus, somente se torna possível pela redenção que há em Cristo. Independente de no Antigo Testamento não haver a figura de Cristo como Redentor e Salvador, ele já exercia o papel dele dentro da Santíssima Trindade, dentro do Antigo Testamento. O homem só pode ser adotado por Deus porque ele o enxerga e o recebe por meio do seu Filho amado. Efésios capítulo 1. Moisés 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para nós vivermos uma vida como nós queremos, não. Para nós sermos santos. Santo é a condição de separado. Santo é aquela condição da responsabilidade, de eu buscar cada vez mais viver segundo os padrões de Deus. E irrepreensíveis. Santos diante de Deus, irrepreensíveis diante dos homens. Perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então Ele determinou a condição minha e sua como adotados em Cristo. Por meio dele, Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade, não segundo a minha decisão, não porque eu faço, não porque eu trabalho, não porque eu quero qualquer coisa desse tipo. A adoção é um ato da graça de Deus em Cristo. Como nós já falamos muitas vezes, não há preço a ser pago.
Nós temos cantado aqui, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. A gente não tem a noção disso. A gente sempre faz a analogia do sacrifício de Cristo físico com o sacrifício que a gente passa, mas o sacrifício dele é muito mais espiritual do que físico. Ninguém se faz filho de Deus por si mesmo, por mais que o homem se esforce. É algo que acontece inclusive nos dons que nós estamos vendo dentro do culto noturno, em que a pessoa ela não se pode autodeclarar alguma coisa. É alguém que declara por ela em nome de Deus. Então, quando eu comecei a exercer o ministério pastoral, no meu batismo, o meu pastor ele falou: olha, eu vejo em você uma unção pastoral muito forte. E aí, com o tempo, o que aconteceu é que ele identificou aquilo verdadeiramente e ele me consagra a pastorado. Não sou eu que faço. E é o que a gente vê hoje, nos dias de hoje, os bispos, apóstolos e todos esses caras com esses títulos, eles mesmos se auto-intitulam apóstolos, ou intitulam líderes, e qualquer coisa desse tipo. Se ele confia, o homem, confia nos seus méritos próprios, jamais será um filho de Deus. Se você olha para si, achando que você é santo pelas suas ações, você não é filho de Deus. Se você acha que você não é. Se você acha que você tem direito, você não tem. Se ele confia em seus méritos próprios, jamais será um filho de Deus. Somente se torna filho de Deus aquele que esquece sua justiça própria e confia unicamente em Cristo, sem contar consigo mesmo. O que é justiça própria? Justiça própria é você auto se julga. Mais que isso. Se autocondena. Não. Você aplica a sua própria. Calma, né? Calma, você tá dando. Parece que você engatou. Entendeu? Pensa e fala uma vez só. O que é justiça própria? Você também, diante dos seus atos, você justifica os seus atos. Não, isso é racionalismo. Achar que sua justiça é maior que a de Deus. Perfeito. Justiça própria. Eu acho que a minha justiça ela é maior do que a de Deus. Então Deus ele fala: você é filho. E você fala: não. Para eu ser cristão, primeiro eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo outro, eu vou ter que doar os meus bens como os franciscanos fazem, eu vou ter que carregar a cruz, sei lá, até a Aparecida, eu vou ter que fazer um monte de coisa, porque somente o sacrifício de Cristo não é suficiente. Justiça própria é exatamente isso. E muitas vezes as pessoas elas não se perdoam porque acham que elas não são merecedoras daquele perdão. Não são mesmo, mas independente de merecerem ou não merecerem, Deus diz: e ponto final. Somente se torna filho de Deus aquele que esquece a sua justiça própria. E quando você abre mão da sua justiça própria, você começa a confiar apenas em Deus. É a figura de que Cristo fala que se você não for como uma criança, no sentido de dependência, você nunca entrará no reino dos céus. Somente se torna filho de Deus aquele que esquece a sua justiça própria e confia unicamente em Cristo, sem contar consigo mesmo. Nisto consiste o temor de Deus, não o medo de Deus, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Então o que nós sentimos por Deus não é medo, é temor. O que é temor? O que é temor? Respeito, reverência. É você estar diante de um Deus santo e você parar para pensar: poxa, eu posso agir dessa maneira? Eu devo agir dessa maneira? Nisto consiste o temor de Deus, em que se confia unicamente em Cristo. Salmos 103, 13. Um 103:13. Como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então ele vai fazer uma comparação da figura do pai carnal, pai mesmo, homem, em relação à condição do filho, como ele está agindo, as consequências dos seus atos.
Então ele tenta de alguma maneira fazer com que a ação, a consequência daquele pecado não vá sobre a vida do seu filho. A mesma maneira, Deus Pai age em relação a mim e você. Voltando à questão da Menise lá atrás, a adoção ela traz bênçãos, mas também traz responsabilidades. A responsabilidade do cristão, primeiramente, é confiar apenas em Cristo. Então eu confio no Senhor, independente da ação. Nós, dentro do mundo capitalista que nós vivemos, nós vivermos isso é uma coisa muitíssimo difícil. Você confia que em você fazendo a sua parte, Deus ele completa e faz a parte dele. Nós temos que esquecer dos nossos méritos próprios. Por outro lado, Ele entrega Jesus Cristo, Ele entrega a sua vida a Deus, confia nas bênçãos que o Pai Celestial provê em Cristo. Então, quando eu sou filho de Deus, eu ajo como uma criança, eu paro de começar a querer resolver os problemas e pilotar tudo segundo a força do meu coração, e eu faço apenas a minha parte, e o resto o Senhor faz. Mateus 6:26. Vamos ver lá a condição das responsabilidades. Mateus capítulo 6, verso 26. Você já leu, Moisés? Já? O Alice. Ao Felipe. 6:26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Sustento vem de Deus. E nós nos desesperamos. Quando a situação ela vai chegando perto de resolver, nosso coração ele fica abalado, fica preocupado, fica entristecido. A gente começa a querer dar uma ajudinha para Deus, começa a querer resolver, aí você percebe que quanto mais você mexe, mais a coisa desanda. Então, acho que é um versículo mais difícil da gente confiar, entender e entregar. Acho que esse versículo... Quantos versículos são difíceis? Esse é um deles. Aí a gente vê quão a gente é descrente de Deus. Porque ele está afirmando que Ele sustenta as nossas vidas. Fale, Alice. Quantas soluções a gente se viu diante dela e acreditava que não teria solução, que nunca ia se resolver e se resolveu automaticamente? Pior que isso, Alice, é que nós esquecemos quando isso acontece. A gente acha que é a gente. Não, a gente esquece, Moisés. A gente vê a situação, o milagre na nossa cara acontecendo. Você atesta, testifica para as pessoas, daqui a 10 minutos você já esqueceu. Parece que é o comprimido do Doril, né? Puf, sumiu. Romanos 5:2. A primeira é sustento, a responsabilidade do sustento. Segunda, Romanos 5:2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé e esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Primeiro, sustento. Segundo, esperança. É a confiança de que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Um Deus que não falha, e mesmo assim a gente continua duvidando deles. Pergunta: quantos acharam que não ia ter dominical hoje? Ou ficou na dúvida que ia chegar aqui a porta está fechada? Por quê? Por que vocês confiam mais em mim do que em Deus? Entendeu? Nós confiamos em homens e não confiamos em Deus. Você tem alguma dúvida que você vai chegar em casa e abrir a torneira e vai sair água da torneira? A gente confia em coisas naturais, mas não confiamos no Altíssimo. Romanos capítulo 8. Ó, Romanos perseguindo aí. Acho que é um sinal. Ó, hein? Cuidado, hein? Depois não adianta gemer a hora que eu começar a falar de Romanos, não, hein? Tem dois livros que a teologia diz, os teólogos dizem que tem que ser pregado na igreja necessariamente. Um é João e o outro Romanos. Falta só Romanos agora. João nós demoramos quase 4 anos. Vamos lá. Romanos 8, 38 e 39.
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, ou do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segurança, a certeza. E o apóstolo Paulo fala, porque eu estou bem certo de que nada me afastará do amor de Deus. Se ele não afasta, ele nos sustenta e ele nos provê. Estava com a Rosângela, saí ontem com a Rosângela, e aí estava lá no telão, lá passando o jogo lá do Palmeiras com o Flamengo, entendeu? Tá lá o Palmeiras, não sei o que e tal, quando estava faltando, sei lá, uns 10 minutos para acabar, pumba, o Flamengo fez um gol. Não há possibilidade do Flamengo fazer um gol na sua vida, porque Deus já determinou que você ganhou, entendeu? Não tem esse perigo de você levar um gol assim, inesperado. Não existe isso. Ele está falando, nem a morte, nem a vida. Ele já completa tudo, mas ele continua. Nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Não é o passado, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Ele não fala nem ser humano. Ele está falando do pitbull, ele está falando do elefante, ele está falando da girafa, ele está falando do ser humano, não é todo mundo. Qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nele nós temos que ter essa confiança, sustento, esperança, segurança. Romanos novamente, 8,17. Menízia. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8,17, nós somos herdeiros. Então, no processo civil, se você é herdeiro, os caras fazem as maracutaia lá, tira você, tá lá vendo o problema lá do Gugu, lá os filhos do Gugu, um tira, coloca um e entra, não sei o que. Dentro da carta de Deus não tem isso. Você é herdeiro de Deus. E você, da mesma maneira que Cristo sofreu, você sofre. Mas também, da mesma maneira que Ele é glorificado, também você é. Sustento, esperança, segurança, herança. Gálatas 4:6. Luísa, 4:6. Minha filha querida e amada, fruto do meu ventre, flecha da minha aljava. Não, nós somos só essa carne, mano. Não estraga meu momento poético, não. Flecha da minha aljava, vai lá. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama a Pai. Comunhão. A gente não precisa de sacerdote, você não precisa de mim para ir para Deus. Você pode em qualquer momento falar com o Senhor. Não tem que vir para a igreja para falar com Deus. Você não tem que ter um local certo. Você não precisa ficar de joelho, não precisa ficar em pé. Você pode fazer o que você quiser. Você pode falar com Deus a qualquer momento. Comunhão. Sustento, esperança, segurança, herança, comunhão. Hebreus 12:6. Fruto do meu ventre, Essa foi forte, hein? Tá, glória. Só não deixa nem eu ser poeta. Logo a minha casa, daí da casa que vem a repreensão mesmo. 12:6. Tá tudo lindo e maravilhoso, entendeu? Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem Estava muito doce, né? Entendeu? Estava muito doce. Ele nos garante sustento, Ele nos dá esperança, Ele nos fortalece na segurança, nos torna herdeiros, Ele nos dá comunhão, e porque tudo isso acontece, Ele também, quando precisa, Ele senta a peia. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita. E essa é a condição de açoita, é a condição de Isaías 53:6, que ele alegrou o Senhor moê-lo. Está falando de figura de Cristo.
Ele açoita todo filho a quem recebe, porque tem que colocar dentro do padrão de Cristo. O Filho de Deus não se envaidece disso, pois sabe que a adoção não é um mérito seu, e é algo que é urgente dentro das igrejas. As pessoas entenderem que elas não são filhos porque elas são melhores. Elas são filhos porque Deus escolheu. Não é meu mérito. Eu não posso dizer que eu sou melhor do que outro, olhar para uma pessoa de qualquer outra religião e achar que eu sou melhor. Por esse motivo, ele, o cristão, é humilde e não procura convencer-se a si mesmo ou convencer os outros da sua condição. A certeza da salvação procede do Espírito, que produz nos filhos de Deus de uma forma paulatina, progressiva, mas de forma segura, a convicção natural do amor de Deus e da salvação unicamente em Cristo. Então, essa certeza da salvação é algo que é construído dia após dia. Conforme você vai caminhando, você cada vez mais você vai se tornando certo de que você é filho de Deus. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em quem também, Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Esse crer vem de Deus. Nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Esse selo é aquilo que eu falei para vocês. É aquele filme que o cara coloca uma carta endereçada, tem uma cera quente, ele vai lá com o anel dele e marca. Aí aquele qualquer pessoa que vai receber aquela carta tem que receber o saldo. É que nem a caixa da Amazon, sabe? Que vem um negócio. Se você vai receber a caixa da Amazon, não pode abrir, não pode receber se ela está lacrada, se ela não estiver lacrada. Tá? Então é o lacre, é o selo da promessa do Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, é a garantia de que nós somos herdeiros de Deus. E isso só vai acontecer na época do resgate da propriedade em louvor da sua glória, quando Cristo voltar para recolher os seus, e aí nós vamos ser declarados realmente pessoas que vão ascender aos céus e viver com Ele eternamente. Amém? Amém? Já vimos na semana passada a justificação, hoje acabamos de ver a adoção, e nós vamos ver, após o nosso comercial, o que é a regeneração. Só que essa regeneração ela tem muito mais a ver com santificação progressiva e perseverança dos santos. Por enquanto, Deus te abençoe e te aguardo em 15 minutos, se Deus assim o permitir.